3h30 da tarde, 25 graus e 2 décimos, tarde bonita de céu azul, algumas nuvens e o sol aqui em Lajeado. Redação no ar agora está recebendo o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e presidente do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, aqui no Rio Grande do Sul, seu José Fortunati. A ideia é nós falarmos sobre o cenário político brasileiro, economia, inflação, educação e o próprio desenvolvimento do partido, o PROS. O Fortunati, que esteve mais cedo em Encantado, tinha um evento previsto também para Santa Cruz do Sul na noite de hoje, está pela região e está visitando aqui a sede do Grupo Independente. Bem-vindo aqui à nossa emissora, bem-vindo ao nosso remodelado estúdio, que chama Lauro Matias Miller. Prazer ter a presença aqui do José Fortunati. Boa tarde. Boa tarde, uma grande alegria estar novamente com vocês aqui na Rádio Independente, esse grupo que sempre nos acolheu com muito carinho, uma rádio realmente democrática, porque quando nós falamos de liberdade de imprensa, muita gente confunde com liberdade de empresa, ou seja, a empresa faz o que bem entende, coloca as suas posições e nada. A Rádio Independente é o contrário, ao longo da sua história, eu conheço a Rádio Independente há muitos anos, sempre foi uma emissora aberta, plural, que sempre permitiu o livre debate, ouviu as várias posições existentes e por isso é muito bom estar com vocês. Com o estúdio remodelado e muito bonito, diga-se de passagem, moderno, como deve ser, obviamente, o avanço das emissoras, agora também com transmissão ao vivo. Bom, o que a gente pode falar, obrigado pelas palavras, né, ao Grupo Independente, o que a gente pode falar do PROS, né, o Partido Republicano da Ordem Social, o partido que o senhor representa aqui no Rio Grande do Sul, como é que estão se articulando, porque está se aproximando um pleito que promete ser bastante disputado para governo estadual, para a presidência da República, mas também para outros cargos, né? Um deles, inclusive, que o senhor deve ser candidato. O PROS é ainda bastante desconhecido no Rio Grande do Sul, mas é um partido que, no âmbito nacional, ele está com o mesmo tamanho no Congresso, com PTB, Podemos, Solidariedade, Cidadania. É um partido hoje considerado de média estatura, do ponto de vista... Nós temos 11 deputados federais, 3 senadores, com uma representação de bancada em Brasília. Mas no Rio Grande do Sul não temos nenhuma representação. E foi esta a missão que eu recebi, de construir um PROS no Rio Grande do Sul que tenha condições de disputar as eleições de 2022, 2024 e assim por diante. Começamos a organizar, já estamos organizados em 60 municípios, ainda é pouco, mas já com bastante consistência, com comissões provisórias, continuo viajando pelo interior do Estado na tentativa de fazer com que essa organização possa avançar. Qual é a preocupação básica? São 3, na verdade. Primeiro, a organização partidária. Segundo, a organização de uma nominata de pré-candidatos a deputado federal e uma nominata de pré-candidatos a deputado estadual. São as 3 preocupações que nós estamos tendo neste ano de 2021. Para quê? Para ingressarmos em 2022 e aí começarmos a discutir com os possíveis pré-candidatos ao governo do Estado quem nós estaremos aliançados, coligados em 2022 aqui no Rio Grande do Sul. Não deve ter um candidato ao governo do Estado, então? Não, essa decisão está tomada, nós somos um partido pequeno, seria uma aventura desmedida, sabemos o tamanho que o PROS tem e seria mais um nome somente para constar, e não queremos fazer isso. Mas o vice está... Não, ventilado. Tudo em aberto, as demais discussões estão em aberto. O que nós não vamos fazer é o lançamento do candidato a governador, porque não temos esse fôlego, não temos o tamanho e reconhecemos isso. Em âmbito nacional, já para informar os ouvintes da Rádio Independente, o PROS já tem uma decisão. A decisão é de que não estará apoiando nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, fugindo um pouco desta dicotomia, deste debate que infelizmente muito mais está criando atritos entre as pessoas do que realmente consolidando o debate livre. O PROS é um partido novo, tem apenas 8 anos de idade, há 2 semanas atrás completou 8 anos. Ele tem sido notabilizado exatamente por ser um partido muito aberto, que permite o livre debate entre seus membros. Tem gente no PROS que apoia Bolsonaro, tem gente no PROS que apoia Ciro Gomes, ou seja, nós temos uma pluralidade de pessoas e de ideias. O que a gente evita é que, ao participarmos de qualquer debate, a gente, obviamente, acabe ofendendo os nossos adversários, usando adjetivos pesados ou algo parecido, que, infelizmente, está sendo muito comum no debate hoje em dia. Então, nós queremos discutir o quê? Queremos discutir tudo. Temos posições, ou procuramos ter posições. Saúde pública, educação pública, economia, ou seja, qualquer tema, ele é tema importante para que seja debatido.
com argumentos, com dados, e não simplesmente, se tu defende uma posição negacionista, defende outra posição comunista ou algo parecido. Nós não queremos entrar nesta onda dos adjetivos pejorativos que simplesmente empobrecem o debate e emburrecem a própria política. A gente, infelizmente, vê muito isso. Se você concorda com um lado, você é contra o outro e vice-versa. Ou você tem que ser esquerda ou tem que ser direita. Mas as ideias do PROS, o senhor diria que elas vão mais ao encontro da direita, da esquerda? Ou ela é um misto de tudo? Sabe que depende do assunto. Eu vou dar dois exemplos. E eu defendi os dois publicamente e fui taxado de um lado e de outro. Quando começamos o debate sobre o sistema eleitoral de 2022, surgiu com muita força, agora não é novidade, mas surgiu com muita força neste último período, a chamada urna eletrônica com voto impresso. Pois eu já debati muito este assunto. Quando estava em Portugal fazendo meu mestrado em ciência política, busquei inclusive indicadores de outros países, como isso vinha adotado, e voltei para o Brasil defendendo a urna eletrônica com voto impresso. Não que tenha qualquer indício de fraude, é que eu entendo, vou continuar entendendo, que sempre que a gente possa aperfeiçoar o sistema eleitoral, nós temos que aperfeiçoá-lo, para evitar qualquer dúvida sobre o sistema que nós estamos empregando. Eu tenho plena consciência, plena convicção de que o sistema das TI, da tecnologia da informação, ele é falho. Se não é falho nesse momento, daqui a pouco um hacker pode entrar e, obviamente, falsificar o resultado final. Então, eu tenho que me precaver. Eu que sou um defensor ardoroso do Estado Democrático de Direito, eu tenho que buscar formas para quê? Para que a gente tenha garantias plenas de que o resultado é realmente aquele. Bom, quando eu defendi a urna eletrônica com voto impresso, vários entraram nas minhas redes, é bolsonarista, é negacionista, e aí vieram um monte de nomes. De outro lado, só para dar um exemplo, eu sou historicamente, como prefeito de Porto Alegre, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, defendia muito, eu defendo de forma ardorosa o SUS, o Sistema Único de Saúde, por entender que é um sistema realmente revolucionário, comparativamente a tudo que se tem no mundo. Ele é imperfeito, pelas suas imperfeições que devem ser, obviamente, atacadas, e não porque o sistema seja algo que deva ser atacado. Aí eu fui taxado de comunista. Então, o que eu digo para quem me ofende, quem me ataca, vamos discutir com dados. Querem discutir com dados, querem discutir com argumentos, eu estou aberto a isto. Querem me ofender, eu simplesmente bloqueio na minha rede. Ponto. É desta forma que o PROS está trabalhando, ou seja, não está preocupado se a proposta é do presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos discutir o mérito da proposta. Se ela for boa, nós apoiamos. Se ela não for boa, nós rejeitamos. Da mesma forma, quando analisamos, como exemplo, já que há esse embate Lula-Bolsonaro, quando analisamos o governo do Lula, existem várias coisas muito boas que aconteceram durante o governo do Lula, e apoiamos. Existem outras coisas que devem ser combatidas, e nós combatemos. Então, é desta forma que o PROS está se manifestando. Estamos conversando com o José Fortunati, o senhor que já militou, e aí eu pego aqui dois partidos onde o senhor ficou praticamente 2 décadas, né? No PT, o primeiro, Partido dos Trabalhadores, até mais, de 80 a 2002, depois veio 21 o PT, anos. Depois Sou o PDT, fundador do PT. Pois é, fundador do PT. O PDT de 2002 a 2017, e aí as trocas começaram a acontecer com maior frequência. O PSB, o PTB e agora o PROS, que o senhor acabou ingressando há pouco tempo, né? Eu ingressei em 15 de fevereiro deste ano. Eu estava em Portugal, depois, só para que o ouvinte entenda, terminei minhas 2 gestões na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como prefeito de Porto Alegre durante 2 gestões. Resolvi estudar, primeiro fiz a minha pós-graduação em Direito Eleitoral no Brasil, e em seguida eu disse, bom, vou fazer meu mestrado em Ciência Política, que é algo que me encanta, vamos estudar, vamos aprender um pouco mais. E acabei ganhando uma bolsa para estudar em Portugal, Lisboa, Portugal. E fui a Portugal, de malas e cuia, literalmente fui para Portugal. Até que a pandemia, infelizmente, acabou acontecendo e voltei ao Brasil porque continuei fazendo mestrado online. Bom, então, exatamente neste olhar é que eu acabei decidindo, eu poderia voltar a Portugal porque não concluí o meu mestrado ainda, falta exatamente o trabalho de conclusão, o famoso TCC, mas como o euro disparou, se tornou impossível para quem tem apenas uma aposentadoria voltar a Portugal e sobreviver em Portugal. Então eu decidi ficar
e concorrer a deputado federal. Foi a primeira decisão. Pois é, aí que nós iríamos chegar. A segunda decisão, concorrer a deputado federal. Vou concorrer a deputado federal, já fui 2 vezes deputado federal, gosto do debate em Brasília. Acredito que com a experiência acumulada nesses 45 anos de vida pública, e tu leste uma parte da minha biografia, eu possa contribuir um pouco com o grande debate que o país precisa ter. Precisamos recuperar o crescimento econômico, isso não se faz com varinha de condão. Nós temos que rediscutir o sistema tributário brasileiro, que é um verdadeiro cipoal. As empresas têm que formar uma nova empresa, praticamente dentro da própria empresa, para cuidar disso. É regressivo, porque quem mais paga são os trabalhadores de menor poder aquisitivo, percentualmente em termos de tributos. Então, são temas que são discutidos em Brasília. É lá que se decide. Apenas mais um? Não, é mais um. Porque o grande problema é que muitas vezes elegemos deputados federais que vão a Brasília e ficam fazendo nada, não quero fazer uma crítica direta a ninguém, mas cuidando simplesmente de coisas muito pequenas e deixam de fazer o grande debate. E que é aquele que exatamente vai mudar ou a economia do país, vai mudar a saúde pública do país, ou vai trazer mais inflação, menos inflação, vai tocar no nosso bolso, que, como dizia o ex-ministro Delfim Neto, é a parte mais sensível do corpo humano. É Brasília que as grandes decisões são tomadas. Por isso estou muito motivado para concorrer novamente à Câmara dos Deputados, como candidato a deputado federal, tentando dar a minha contribuição nesse momento tão complexo que o país está passando. O senhor fala que o bolso é a parte delicada e tem sido, principalmente nos últimos tempos, a gente vendo a gasolina num valor alto, a alimentação, várias coisas subindo. Acho que não tem nada que a gente diga, esse item está muito barato. Falando da economia em geral no país, qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário que a gente vive? Bom, primeiro eu acho que nós estamos numa dependência internacional muito forte. Isso é um ponto que o Brasil não conseguiu ainda se libertar. Então, seria muito simples eu atacar o presidente Jair Bolsonaro por causa da economia, mas não eu quero fazê-lo porque eu estaria sendo irresponsável. Eu tenho muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia, mas no que diz respeito à economia eu tenho que reconhecer que, infelizmente, fatores externos têm pressionado por demais a economia brasileira. Como exemplo, a gasolina. O aumento da gasolina certamente não é por um ato desleal do presidente Jair Bolsonaro, por causa da política adotada internacionalmente em relação ao barril do petróleo, que está realmente nos trazendo muita angústia. Então, o que eu vejo? O Paulo Guedes deixou de ser um ministro eficaz. Na verdade, o ministro Paulo Guedes hoje está simplesmente preocupado em atender às demandas do governo para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e para mim isso é um complicador muito grande no que diz respeito à economia. Porque se de um lado nós temos uma dependência muito grande do mundo externo, de outro lado, medidas deixam de ser tomadas para atenuar esse impacto junto ao bolso do brasileiro. Quem é que é mais afetado hoje? Exatamente o trabalhador de menor poder aquisitivo. Por quê? Se o gás sobe, se o botijão de gás sobe, quem mais sofre com isso não é a classe média que consegue pagar alguns reais a mais para comprar um botijão a mais. Quem mais sofre é exatamente a população de mais baixa renda, que sequer consegue comprar o gás, tem que começar a buscar lenha, gravetos, etc., para conseguir esquentar a comida. Então, são problemas que acabam afetando especialmente a população mais carente do país. Por isso a economia tem que ser repensada, não do ponto de vista da sua dependência externa somente, mas também políticas públicas que minimizem hoje o poder de compra que os brasileiros estão tendo. Rapidamente, para encaminharmos o nosso fechamento aqui, a saúde, vivemos ainda um período de pandemia, né, mas a forma como está sendo administrada toda essa pandemia, e também a própria educação, que teve consequências bastante profundas, né, no Brasil como um todo, no mundo como um todo, por conta da pandemia. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz em perceber que agora as pessoas estão entendendo a importância do SUS. Eu já havia falado anteriormente que eu sou um ardoroso defensor do SUS. Como prefeito, procurei de todas as formas potencializar o SUS em Porto Alegre. Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu falava muito por todo o país da importância de nós atacarmos os problemas enfrentados pelo SUS e não o SUS. A corrupção, o subfinanciamento, desvio de finalidades, que existem, infelizmente existem, e é isso que tem que ser atacado. Mas eu sou um defensor
muito forte. Então, o SUS acabou mostrando a sua força e a sua pujança. É o maior sistema de saúde pública do mundo. Não existe nenhum país no mundo com a projeção que o SUS tem. Eu estava em Portugal, como eu já disse. Portugal tem um sistema muito parecido com o nosso, eles copiaram do SUS brasileiro. Funciona, funciona, mas vamos ver. Portugal tem apenas 10 milhões e 300 mil habitantes. É uma população inferior à do Rio Grande do Sul, mas tem uma outra característica. Eu cheguei, num determinado momento, eu tive uma infecção estomacal, procurei uma unidade básica de saúde em Portugal, fui lá, me cadastrei, e a primeira pergunta que me fizeram, quanto o senhor ganha? Isso mas o que tem aí isso a ver? Não, porque de acordo com a renda, o SUS português faz uma pequena cobrança. Eu disse, não, eu sou estudante. Bom, como estudante eu fiquei isento de pagamento. Então é uma pequena diferença. Então, só para perceber que o SUS, ele hoje é responsável por um atendimento fantástico, dos 213 milhões de brasileiros que temos no país, 170 milhões dependem única e exclusivamente do SUS. 170 milhões. Então é um sistema onde a imensa maioria do povo brasileiro precisa do SUS. Então nós temos que defendê-lo, nós temos que buscar o seu aprimoramento. Não é só vacina, o pessoal muitas vezes confunde. Pensa no SUS nas emergências e agora pensa na vacina. Não, o SUS é um sistema completo que começa na vacina, passa pela unidade básica de saúde, chega nas emergências, chega nos hospitais, nas UPAs, inclusive procedimentos de alta complexidade, como o transplante de coração. Então, mas está demorando muito o atendimento do SUS. É verdade. Por quê? Porque é um subfinanciamento e muitas vezes distorções da sua finalidade. Isso é uma questão. Então, defesa plena, absoluta do SUS, combatendo naturalmente seus problemas. Educação pública. Eu fui secretário estadual da Educação de 2003 a 2006, coordenei a educação do Rio Grande do Sul e entendo um pouco de educação e fico muito triste com o que nós estamos percebendo. Estes praticamente 2 anos sem aula significam um verdadeiro colapso da educação, especialmente da educação pública, porque de uma forma ou de outra, mesmo que insuficiente, muitas vezes, as escolas privadas conseguiram realizar as chamadas aulas online, dando conteúdo para os seus alunos em casa e os pais, normalmente com formação cultural superior, acabavam ajudando muito. Então, os alunos das escolas privadas terão um impacto menor do que os alunos das escolas públicas por causa da pandemia. O aluno da escola pública acabou não recebendo conteúdo. Alguns governos implantaram sistemas de TI. É verdade, mas não vamos esquecer que normalmente o aluno carente tem um celular em casa, esse celular é pré-pago, ou a quantidade de dados que compõem o seu pacote é muito pequeno, ele acabava não recebendo este conteúdo de forma adequada. Então, isto mostra que aconteceu ainda um distanciamento maior entre a escola pública e a escola privada, com exceções. Pior do que isso, como é que nós vamos recuperar esse tempo perdido de 2 anos? Esta é uma indagação que nós teremos que trabalhar muito sobre ela, porque não é apenas, não dá para fazer uma conta matemática. Ficamos 2 anos sem aula, então teremos 2 anos de defasagem, não será muito maior, porque 2 anos perdidos, do ponto de vista pedagógico, pode ser 4, 5 anos perdidos, na verdade. Muito bem. Seu José Fortunati, obrigado pela visita aqui à Rádio Independente, seja sempre muito bem-vindo aqui à rádio e ao Vale do Taquari. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a vocês um bom trabalho, uma boa semana. Agradeço mais uma vez à Rádio Independente pela oportunidade, volto a dizer, uma rádio absolutamente democrática que preza a chamada liberdade de expressão e de informação. Uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Uma boa tarde ao senhor também. A gente agradece a presença de José Fortunati, ele que já foi prefeito de Porto Alegre, ex-deputado estadual e também federal, conversando conosco hoje aqui no estúdio, falando sobre diversos assuntos, a economia, a inflação, educação e saúde também aqui no país. A gente vai para uma pausa agora no Redação no Ar e daqui a pouco estamos de volta.